Boa noite a todos, boa noite a todos os presenciais. Nós estamos finalmente, as lives sempre ocorreram, né? Mas finalmente voltando ao convívio fraterno, ao convívio pessoal aqui do nosso instituto. É uma grandiosíssima alegria isso para nós, muito grande mesmo. Essa verdadeira família que foi formada aqui, continuando mais um ano e com muito mais garra agora, com muito mais empenho e com muito mais força. E hoje então nós falaremos sobre os milagres eucarísticos, mas também vai ser uma formação mais voltada para a Eucaristia, que é o centro da nossa fé e deve ser o centro da nossa vida, né? O centro da vida de cada cristão deve ser a Eucaristia, a Santa Hóstia. E o que acontece? Então, basicamente, começando... boa noite, Leonardo. Leonardo não pôde estar conosco, mas ele está aqui, espiritualmente, virtualmente também. O que acontece? Um milagre, basicamente, é um sinal sobrenatural que passa uma mensagem. Isso é um milagre. E geralmente o milagre, como sendo o selo de Deus, para nos mostrar algo, sempre com o objetivo de mostrar algo, ele é algo que transcende até mesmo as estruturas do tempo e do espaço, da matéria física. O que mostra que tem algo que está além da matéria, que está além do espaço e que possui um poder verdadeiro sobre a estrutura das coisas, porque os espíritos angélicos e os demônios, eles também estão acima, né, do material, e eles também podem interagir com o material, porém a interação de Deus é totalmente diferente, porque Ele é o Senhor das coisas, de tudo que existe, e especialmente tudo que é material. E então esses sinais dele são diferentes de algo que um anjo poderia fazer. É algo que mostra o senhorio sobre a terra e seu amor também, porque sempre tem essa mensagem, que é uma mensagem de desenvolvimento para as pessoas humanas, que a gente precisa disso, né? E esses sinais são uma chancela de que ali está Deus agindo, porque nós precisamos disso, né? Pelo nosso intelecto falho, né? Pela queda, principalmente a gente vai comentar aqui hoje, sempre Antigo Testamento queda é uma coisa gigante, mas fazer o que é necessário e é bom também. Mas então, por causa desse nosso problema, dessa nossa distância de Deus, nós precisamos desses sinais sobrenaturais e fortes para nós compreendermos que ali está Deus e que ali é algo verdadeiramente transcendente, né? Porque existem várias pessoas que saem por aí espalhando suas ideias, espalhando suas filosofias, pensamentos de vida, cosmovisão, mas como nós vamos ter plenamente certeza, né? Também pela razão, né? Mas a nossa razão também é um pouco falha, então nós precisamos disso. E então, essa parte dos milagres em si, eles ficaram para depois. E agora por quê? Porque é o seguinte, é um milagre para confirmar uma mensagem, né? Então nós vamos primeiro analisar aqui que essa mensagem é referente à Eucaristia, a grandeza da Eucaristia, antes da gente entrar nos fatos em si. Transcendentes, dos fatos realmente sobrenaturais. Um beijão pro meu pai que entrou também na live. Então o que acontece? Nós vamos voltar agora muito lá atrás, muito, para nós entendermos a Santa Eucaristia. A Eucaristia não é um fenômeno simples, que meramente surgiu com o nosso Senhor para nos auxiliar, o que não deixa de ser, né, verdadeiro. Mas a Eucaristia é algo tão grandioso que Deus já havia predito isso. Ele já era algo tão importante que desde literalmente milhares de anos atrás, Ele já teve que preparar o povo para receber algo tão grande, tão profundo e tão belo, porque é algo tão central que é necessário que isso aconteça. E essa previsão, essa profecia, as profecias são muitas, elas mostram também que ali tem algo de divino, algo realmente divino, porque mostra aquilo que a gente falou do controle sobre o tempo, né? Ora,
como se sabe o que vai acontecer no futuro com tamanha precisão, com tamanha certeza? Porque é algo divino, algo que tem controle sobre o tempo. Porque só Deus tem esse controle sobre o tempo, que está acima do tempo. Só Deus. Então, as profecias do Antigo Testamento, elas evidenciam tanto a importância e beleza da Eucaristia, quanto sua divindade, sua dignidade suprema, né? Esse é o sinal sobrenatural. E como a gente vê isso? Quando o ser humano cai, então, porque o ser humano foi feito para a felicidade. O ser humano foi feito para ser feliz, para ser realizado. Deus não é mau, Deus não é nem um pouco mau. Só que o ser humano caiu, né? O ser humano saiu da amizade com Deus. Isso a gente vê claramente no nosso dia a dia. Nós não temos uma significativa, digamos assim, proximidade com Deus, né? Quando a gente acorda, os nossos alimentos, a gente não buscar, a gente pode chegar até Deus depois de muito pensar, etc. Depois de ouvir falar da fé, mas a gente não tem mais essa proximidade, essa realização interna. O ser humano teve essa distância, o ser humano teve essa desordem interior gerada pelo pecado, né, que a gente já falou tantas vezes aqui, que vem do pecado original. Então o que acontece? Depois da nossa queda, Deus não cessou de nos amar, porque seu amor é literalmente sem limites, sua vontade de nos fazer realmente sermos felizes e alcançarmos realização plena é algo imenso, imenso. E depois da nossa queda, Deus não pode simplesmente fazer com que nós sejamos felizes de uma vez, porque nós íamos perder a nossa liberdade, a nossa capacidade de escolher entre Deus ou não, entre Deus ou vivermos sermos nossa própria realização. Então Deus precisa permitir que isso aconteça, mas Ele também, mesmo permitindo nossa distância dele, Ele não se retire de nós, não deixa nos amar, então Ele continua conversando com uma pessoa que nos ama. E o que acontece? Depois da queda, Eva e Adão precisam de andar pelo mundo, só que dessa vez com dores, com sofrimentos, mas eles continuam lá e Deus não retirou plenamente, não os castigou eternamente. Deus então, mesmo para Adão, ele continua chamando e dando mensagens e promete que um dia essa amizade seria reavida plenamente, ela seria totalmente, nós precisamos disso, nós temos nosso coração e Deus prometeu que havia essa reconexão, o religamento, e religião é exatamente isso, né? Ele prometeu isso desde Adão, embora agora fosse ser mais difícil. E o que acontece? Depois de Adão nós vemos que seus filhos, eles têm a lei de Deus, o conhecimento de Deus, mas eles passam a renegá-lo. Nós vemos no Antigo Testamento que um de seus filhos começa com nossa, como que chama quando o homem tem várias mulheres? Poligamia. O que é um erro que já vai contra o projeto de Deus, o nosso Senhor fala, né? Mas nós vemos no Antigo Testamento. Começam então essa distância de Deus. Começa então, Caim funda um estado laico, funda o primeiro estado laico, um estado sem Deus. Ele, depois de ter matado o seu irmão. Então as pessoas, depois dessa ferida do pecado original, dessa negação de Deus, começam a se distanciar cada vez mais, até que nós vemos então culminar plenamente em Sodoma e Gomorra, onde Deus já não tinha nenhuma realeza nos corações humanos, nem na sua nação. Era uma moral totalmente liberal, totalmente destrutiva, que as pessoas não faziam mais o que era para ser, né? Foi feito para ser, tanto na vida afetiva, na vida sexual, mas na amizade, etc. Começa então a renegar Deus e cai em todo tipo de degeneração, como a gente vê hoje em dia, né? Ideologia de gênero, etc. Essa negação da realidade, né? E quando esse povo vai se afastando mais de Deus, Deus não para de amá-los e chamá-los. De tanto que Abraão, quando conversa com Deus antes da destruição de Sodoma, né, ele mostra que a destruição foi necessária porque todos já haviam renegado Deus e aquilo iria causar um mal tão grande na região que era necessário acabar com aquilo para que houvesse paz para as pessoas. Então tem essa figura que depois de muitas sociedades renegarem a Deus, todos se apartarem de Deus, que ela passa a escutar a voz do Senhor, que é Abraão. Abraão então ele é chamado por Deus, depois de um mundo que já havia esquecido do Deus verdadeiro, do primeiro pai. Ele é chamado numa atmosfera totalmente pagã,
na sua cidade haviam cultos e templos de vários deuses, etc. Mas ele é chamado a dar esse salto na fé, restaurar a fé do Deus verdadeiro, voltar até ele. E então assim se inicia praticamente a história da reconquista do povo para Deus, do religamento com Deus, do verdadeiro povo de Deus. E logo aí nós vemos a figura central da Eucaristia. Por quê? Porque sem a Eucaristia não existe amizade com Deus. Porque a grandiosidade do pecado original é de uma pena literalmente infinita. E é uma coisa que o ser humano tem que pagar, porque o ser humano cumpriu aquilo. De tanto que agora eu vou começar bastante a ler as Sagradas Escrituras, especialmente o Antigo Testamento, que demonstra essa realidade, que os sacrifícios de animais que o próprio Deus pediu, que os seres humanos faziam, né? Por exemplo, Abel, ele fazia sacrifícios dos seus bois, de coisas grandiosas para Deus, e isso agradava a Deus. Por quê? Porque ele tinha um verdadeiro louvor a Deus, verdadeiro contato. Ele oferecia o que ele tinha de melhor, não era o que sobrava igual ao seu irmão Caim, que por isso ficou com inveja e matou ele. Ele realmente tinha essa vida de entrega a Nosso Senhor, sabe? Isso agradava a Deus. E por isso que Deus pede que se perpetue, continue, depois dá regras, porque isso é necessário como uma forma que nós, como a gente até vai ver mais isso por causa do sacramento, somos seres sensíveis, que temos o nosso conhecimento a partir dos sentidos externos. É necessário que nós tenhamos esse tipo de sacrifício. E esse sacrifício também que eles tinham antigamente. É legal saber que no sacrifício 3 coisas são imprescindíveis, né? Tem que ter o sacerdote, né? Quem vai sacrificar, o que vai ser sacrificado, e o altar. Todo sacrifício tem que ter isso. Então faz parte da lei moral humana, né, a necessidade de você fazer sacrifícios para Deus, né? Tanto é que a gente vê durante a antiguidade vários exemplos de sacrifícios, né, inclusive humanos, que o pessoal fazia, né? Porque ainda não tinham, claro, a ideia da revelação, mas tem que entender que já existia essa ideia interior de você fazer o sacrifício, né? Essa necessidade, né, intrínseca ao ser humano. Os maias também são exemplo disso. Todas as sociedades tinham. Só que infelizmente esse sacrifício não era, primeiro, legítimo, né? Porque não era sacrifício para Deus verdadeiro, e sim para outras coisas ruins, né? É aí que depois, o primeiro sacrifício, né, vai ser lá em Abraão, quando ele está... a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Não, tranquilo, pode falar. Até achei legal, todo mundo fala de verdade, é bom quando entra esse comentário. E com isso tudo, a gente chega à conclusão depois, né, que, claro, a gente vai chegar nessa parte ainda, mas Deus vai pedir o sacrifício e vai deixar bem claro como é que Ele quer. E vai também deixar bem claro que é assim que tem que ser, até que aconteça o único sacrifício verdadeiro, e esse sacrifício, né, que é revivido, o mesmo sacrifício em todas as missas, né, é o único e suficiente para perdoar nossos pecados. Muito bom isso que o Dardo falou, porque é uma realidade antropológica. Todas as civilizações, as pessoas, sempre existiu sacrifício para divindades, etc. Mas até para pessoas também. A gente vê até nas Sagradas Escrituras, mais livros pagãos, tipo Odisseia e etc. Que às vezes quando um grande homem salvava o outro, aí ele fazia hecatombes, né, sacrifício, incensava, etc. para a própria pessoa, assim. Sempre se tem essa realidade. E hoje em dia, no mundo moderno, liberal, também existe isso. E isso que é mais engraçado, porque o liberalismo é uma coisa meio nova, né? Nunca nenhum erro é novo, na verdade. Igual a gente viu, Caim já tinha feito Estado laico e etc, né? Mas Sodoma já era totalmente liberal, igual hoje em dia. Mas essa realidade hoje em dia é legal que a gente vê de forma concreta, né? O sacrifício. As pessoas sempre fazem sacrifício, sempre tem um desgosto próprio, mas a diferença é o objeto do sacrifício, né? O destino que se dá. As pessoas hoje em dia, não que isso seja totalmente legítimo, né? Mas as pessoas hoje em dia, para ter às vezes um corpo legal, etc., fazem jejuns cabulosos assim, para ficar fitness, sarado. O problema é que o objeto dessas pessoas, o sacrifício, é totalmente mundano, na acepção negativa da palavra.
estético, na recepção dessa parte inimigo da alma que a igreja ensina. Porque a pessoa tipo, se sofre tanto para poder aparecer bem para o mundo, mas aí muitas vezes eu vi na minha experiência concreta, às vezes fazendo jejum, alguma coisa, as pessoas ficam pasmas, assim, que isso? Pra que isso? Que coisa absurda. Deus não quer isso, Deus não precisa disso, Ele etc. joga na cara aquela passagem, o que entra na boca não deixa a pessoa impura. Esse tipo de coisa, se conhecer isso, né? Mas aí, tipo... mas isso é uma realidade, Deus não precisa disso, mas a gente precisa. E também essas pessoas fazem coisas tipo cirurgias e coisas cabulosas, às vezes tipo só para aparecer para os outros, ou só para ter conquistas mundanas, sabe? Então o sacrifício sempre vai existir, seja você um mundano, um liberal, um comunista. Comunista também é outra coisa. Quantas pessoas não sacrificaram a própria vida por causa de um ideal? Um ideal totalmente mundano, né? Imanente, assim, que era o paraíso na terra que eles acreditavam. Mas você vê que eles ofereciam para a causa. Muitos declaram, né, que vai sacrificar, vai com orgulho para o exército vermelho, etc. Né? Até os universitários, a gente vê que comunistas, na época do Lula, etc., os caras comprometidos com a causa operária, eles falam, não, estou sacrificando. Aí muitos comunistas colocavam aquela pílula, para caso for pego, né, pelos militares, etc., apertar e morrer. Então a realidade do sacrifício é sempre real e necessária. Mas aí voltando nessa história da volta dessa luta que é a amizade com Deus, reatar a amizade com Deus, que a gente vê na escala coletiva, mas também que sempre funciona para nós aqui, né? Nossa vida também, que essa luta para se reatar com Deus, é essa realidade do sacrifício. Opa, que droga! E aí na Eucaristia a gente vai ver a importância dela como esse fato integrante da realidade necessário, né? Mas aí voltando um pouco, a gente sabe então que Deus já pedia sacrifícios no Antigo Testamento, que o próprio Abel, que estava ali super perto ali, engraçado, né? Ele estava super perto ali temporalmente, né, da queda do homem, porque ele é filho de Adão, né? O homem que estava com Deus. Adão nunca teve a visão beatífica, né? Se estava com Deus, é um contato, digamos assim, mais forte que o nosso. Escutar a Deus mesmo, assim, ter uma interação maior. Mas não era a visão beatífica, né? Mas Abel estava tão perto de já oferecer sacrifício logo após a queda. Essa realidade já foi necessária. Antes não era necessário, porque Deus nos fez para ser plenamente felizes, até na esfera material, né? Mas aí o que acontece? O ser humano fazia esse sacrifício, era necessário, e Deus pedia esse sacrifício. Mas esse sacrifício, como que o sacrifício de um animalzinho vai ser o suficiente para pagar a culpa contra esse Deus de amor sem limites que nos criou, não deu nenhuma dor, nenhuma pena, e nós fazemos isso contra Ele na nossa grandeza, que Deus nos fez a imagem e semelhança. Nós vamos lá e pecamos contra Ele, vamos contra Ele. Como que isso ia satisfazer a Deus? Isso não ia. Olha o que diz o Salmo 50. Fala o Senhor, o Deus dos deuses, Ele convoca a terra do nascer ao pôr do sol. De Sião, beleza perfeita, Deus brilha. Chega o nosso Deus e não se calará. Diante dele há um fogo devorador e ao seu redor tempestade furiosa. Mostrando a grandeza de Deus, né? O que aumenta a nossa pena, né? Que se foi contra o próprio Deus, a pena vai ser de acordo com a dignidade dele, que é infinita. Chama do alto os céus e a terra, pois vai julgar seu povo. Congregai à minha frente meus fiéis que celebraram comigo a aliança no sacrifício. E os céus anunciam a sua justiça, pois Deus vai julgar. Ouve, meu povo, deixa-me falar. Israel, vou testemunhar contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não vou censurar-te por teus sacrifícios, pois teus holocaustos estão sempre à minha frente. Não aceito bezerros de tua casa, nem cabritos de teus rebanhos, pois são minhas todas as feras da floresta e também os animais dos montes aos milhares. Conheço todas as aves do céu e possuo tudo que se move nos campos. Se eu tivesse fome, não iria falar contigo, pois é meu todo o universo e o que nele existe. Por acaso comerei carne de touros ou beberei sangue de cabritos? Oferece a Deus o sacrifício de louvor e cumpre tuas promessas ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me honrarás. Tem uma passagem bonita que depois ele fala ao ímpio e ao justo, etc. Muito bom esse salmo.
mas mostra essa realidade, né? Esses sacrifícios de animais, embora sejam necessários, igual nos nossas penitências, etc., eles agradam a Deus, mas eles nem de longe conseguem reatar a nossa amizade com Deus com preço de justiça. Eles não chegam perto do necessário. E aí nós vemos que Deus já vai preparando o seu povo para a chegada de tão grande, belo e necessário momento, que não só é o centro da nossa fé, mas é o centro da história. Por isso que Deus preparou assim, é o centro da história. Por isso que é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Até os pagãos não podem negar que a história foi totalmente transformada a partir do advento de Nosso Senhor. Olha a grandeza disso. E aí o que acontece? Abraão, esse patriarca, esse escolhido de Deus para guiar o seu povo, para reatar o ser humano com Deus, o que é o centro das nossas vidas, o que é de mais importante em toda a realidade, é aquilo que acontece e que nós conhecemos, mas ler esse tipo de coisa sempre reacende a nossa fé, porque sempre um detalhe passa despercebido, a gente esquece algo, a gente vê algo necessário deveras, digamos assim. É Gênesis, então, capítulo 22. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, parece de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Abraão levantou-se, olha, o monte que eu te indicar, isso é uma coisa muito importante. Abraão levantou-se bem cedo, encilhou o jumento, tomou consigo 2 criados e o seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar. Disse então aos criados: Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e pôs as costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. Isaque levava. Lucas, só um pequeno adendo. É importante lembrar que a esposa de Abraão era estéril e o filho de Abraão, Isaque, né? Ele foi cedido por Deus, né? Foi o próprio Deus que deu o filho para ele. Perfeito. É importante lembrar assim. Abraão tomou a lenha para o holocausto e pôs as costas do seu filho Isaque. Abraão colocou nas costas do filho Isaque o lenho. Os dois continuaram caminhando juntos. Isaque falou para seu pai Abraão e disse: Pai, o que queres, meu filho? Respondeu ele. O menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? É muito bom, é engraçado demais, é muito meme bosta. A cara de Abraão nessa hora. Abraão respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Veja bem. Os dois continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu ali o altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha do altar. Depois estendeu a mão e tomou a faca, a fim de matar o filho para o sacrifício. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo disse: Não estendas a mão contra o menino e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no espinheiro. Pegou o carneiro e ofereceu-o em holocausto no lugar de seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: O Senhor providenciará. Hoje se diz: No monte que o Senhor aparece. O anjo do Senhor chamou Abraão pela 2ª vez do céu e lhe falou: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, já que agiste deste modo e não me recusaste teu único filho, eu te abençoarei e tornarei tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoados todas as nações da terra, porque me obedeceste. Abraão retornou até os criados e juntos puseram-se a caminho de Bersabeia, onde Abraão passou a residir. Depois desses acontecimentos, Abraão também recebeu uma notícia nesses termos:
Também Melca deu filhos a Nacor, teu irmão. Uza é o primogênito, os irmãos são Bus, Camuel, pai dos arameus, etc. Ok, então. Então, é basicamente isso. A grandeza dessa prefiguração da Eucaristia, né, já é um dos primeiros momentos. Ali Deus forneceu o cordeiro depois. Nós vemos exatamente, não, é uma coisa tão incrível, tão explícita, né? Como ali sendo o próprio, aquele que ia oferecer, aquele que seria o sacrifício carregando a madeira, o madeiro nas suas costas. Depois o próprio Deus fala que ele oferecerá o cordeiro ali. Para listar que o cordeiro estava nos espinhos. Ele estava entre os espinhos. Aquele monte ali, Deus escolheu o monte, indicou. Geograficamente, até o Scott Hahn mostra isso nas Sagradas Escrituras. É o exato monte que Nosso Senhor foi crucificado. É exatamente o mesmo monte. Ali nas redondezas de Jerusalém. É exatamente o mesmo monte que ele foi crucificado. É uma coisa assim, absurdamente maravilhosa. Deus vai preparando o povo para isso. Outra coisa, falando de Abraão, né? É interessante que quando também um momento Abraão está no acampamento dele, antes dele ir para Sodoma, etc., fala que ele está deitado, tirando um cochilo, assim, e fala que Deus foi até ele. E quando Deus foi até ele, demonstra claramente ali 3 anjos estavam ali, e falam que aquele era Deus. O que mostra uma realidade tão incrível e maravilhosa que Deus é 3, na verdade. Deus é 3. 3 pessoas e 3 pessoas espirituais. Sabe? É uma coisa tão maravilhosa, as prefigurações que vão vindo. Nós vemos essa realidade também no Gênesis, quando o homem come o fruto proibido, né? Deus fala assim, agora ele será como nós. Ora, ele quer ser como nós, né? Na verdade, assim, nesse sentido. Deus, um diálogo em Deus ali, como assim um diálogo em Deus? Como nós, mais de uma pessoa, um plural. Na realidade, embora Deus é 1 e 3, né? Mas mostra a realidade das pessoas divinas e da revelação divina. É como um judeu nega isso, por exemplo, nega Nosso Senhor, essas coisas tão explícitas e abertas, e nós vamos além. Nós encontramos então a figura de Melquisedeque, ainda na história de Abraão. E a aparição de Melquisedeque junto com os Salmos é uma parte até mais explícita ainda do que isso que a gente acabou de ver, da prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício, que é a Eucaristia, né? Muita gente não sabe, mas é exatamente por causa do Cordeiro de Abraão que Nosso Senhor é chamado de Cordeiro de Deus. E que por causa daquele sacrifício. E que posteriormente Deus ordena, né, que se sacrifique ali cordeiros, etc. Mais de um animal, né, na verdade, porque isso está em vários sentidos, assim. Mas olha só essa passagem agora. Abraão também, anterior a esse sacrifício de Isaac, essa prefiguração perfeita de Nosso Senhor, é o seguinte, em Gênesis capítulo 14, versículo 17. Quando Abraão voltava depois da vitória contra Codorlaomer e os reis aliados, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Save, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote de Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Ali, Melquisedeque trouxe pão e vinho. E olha só, depois, posteriormente, o que é dito no Salmo 109. O Salmo também é uma coisa que pode virar um rolo, né? Tem um lugar que fala 109, você vai ver na verdade é 110, você pega outra Bíblia e volta para 109. Mas essa aqui, tá no 110, Salmo de Davi. Oráculo do Senhor ao meu Senhor. Olha só, outra coisa que mostra a Santíssima Trindade. Na verdade, traduções melhores, assim, até latim original, Dixi Dominus Domino meu.
Que assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Ora, o Senhor de Davi só pode ser Deus, né? E como o Senhor disse ao meu Senhor, sabe, são prefigurações e provas ali da Santíssima Trindade desde sempre, porque muitas pessoas têm um imaginário, né, de tal maneira que era uma coisa assim, era um Deus mau ali no Antigo Testamento, e um Deus que não é o mesmo do Antigo Testamento, aí de repente veio uma coisa totalmente diferente, assim, surgiu o Novo Testamento, deu uma repaginada geral, assim. Antes era um negócio, tipo, um Deus único, etc, do nada virou três, do nada virou a lei do amor, acabou tudo, mudou tudo, virou renovação carismática, assim, o povo de Deus, esse negócio maluco, né? Mas olha só o que a gente vê. A gente já vê então essa coisa, né, da interação divina, né, digamos. E o que acontece? Senta-te à minha direita, o Senhor falando ao meu Senhor, né? Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Na verdade, aos teus pés, né? De Sião o Senhor estende o cetro do teu poder, domina no meio de teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia de teu nascimento, entre santos esplendores. Antes da aurora, como orvalho, eu te gerei. É outra coisa, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, foi gerado, não criado, né? É o credo niceno-constantinopolitano, assim. Isso mostra uma coisa tão maravilhosa, né? Tu és príncipe desde o dia do teu nascimento. A grandeza disso. O Senhor jurou e não se arrepende. Tu és sacerdote para sempre, a maneira de Melquisedeque. Melquisedeque aparece rapidinho no Gênesis, mas tem um salmo tão grande e importante assim, fala de Melquisedeque, a gente vai ver por quê. O Senhor está à tua direita, aniquilará os reis no dia da sua ira, no juízo final. Ele julgará as nações e amontoará cadáveres, esmagando cabeças pela imensidão da terra. Ao longo do caminho ele bebe da torrente, por isso levantará a cabeça. Então é uma coisa interessantíssima que no Salmo então já prevê esse príncipe gerado, que é o próprio Deus também, no final das contas, né? Que será sacerdote e rei como Melquisedeque. Então o que acontece, né? A gente vê nas outras profecias do Messias, se diz que ele vai vir da tribo de Judá, que nosso Senhor é o leão da tribo de Judá, né? E o que acontece? Judá vem os reis de Israel. Então vai vir um rei, como disse aqui, né, também, aqui não, ali, que é intrinsecamente rei, ali, etc. Mas o rei e os membros da tribo de Judá, eles não são sacerdotes. Eles não são sacerdotes. Os sacerdotes do antigo Israel eram os levitas, né, da tribo de Levi. Então, esse Messias que foi predito aqui, esse Deus, ele vai ser rei, mas ele também será sacerdote. E sacerdote como Melquisedeque. Como que Melquisedeque é sacerdote? Oferecendo pão e vinho. E o que acontece? Ele não pode ser levita, então, porque os levitas não eram reis. E ele tem que ser rei. Mas ele também é sacerdote. Então ele vem da tribo de Davi, da tribo de Judá, porque ele é rei, mas ele é como Melquisedeque. Então ao mesmo tempo ele é sacerdote, e o sacerdote que oferece o pão e o vinho. Sabe, só aqui já, assim, já é a perfeição da Eucaristia, né? Da prefiguração eucarística, né? É uma coisa incrível e absurda, e aí a gente vai vendo muito mais, e eu vou reduzir, porque depois a gente tem que entrar nos milagres atuais e concretos, é muita coisa. Mas uma palestra, uma reunião dessa tem que ser longa. Né? Tudo isso daí é prólogo pro verdadeiro e único sacrifício. Sim, isso tudo é a pedagogia divina, assim. Para ver o centro, a história foi totalmente preparada para o advento de Nosso Senhor, que é o centro de tudo. Então é isso que a gente vai ver agora. Cronologicamente, né, vem Abraão, Melquisedeque, essas histórias. E aí nós chegamos então a Moisés, que o povo de Deus então estava sofrendo muito, né? A gente vê lá com Jacó, Israel, né? Estava sem terra, minimizado, etc. Aí os irmãos, com inveja ali de José, né, quando jogam ele no fundo do poço, ele é levado para o Egito, e tem toda aquela história que ele sofre muito, mas depois se mostra uma pessoa muito íntegra, e ele começa a fazer ótimos serviços para o rei do Egito, e o rei do Egito vê que tem algo diferenciado nele, e ele começa a alcançar posições hierárquicas ali na estrutura do governo do Egito muito altas, e
Dessa maneira ele salva depois seu pai, que é Israel, o Jacó, né? E seus irmãos, que aí tem o Levi e etc, que são as 12 tribos. Levi da tribo dos sacerdotes, né? E aí então eles vêm para o Egito, viver no Egito. O povo de Deus vai viver no Egito. E em harmonia com o povo pagão ali do Egito, né? Até trazendo eles para o povo de Deus, etc. E vão escalando já foi, né, José na hierarquia, mas eles vão vivendo ali. Porém, ao passar das gerações, um faraó muito vaidoso, ele vê que cada vez mais esse povo de Israel está crescendo dentro do seu território. E ele então, querendo manter o poder, né, que a gente o pecado original, coisa que sempre acontece até hoje em dia, sempre acontece até hoje no final, ele então começa a tomar paulatinamente medidas contra esse povo de Israel, até que chega um momento que ele ele acaba com toda a liberdade desse povo, começa a realmente escravizá-los, com medo de perder seu poder ali no Egito. E começa cada vez a oprimir mais eles, sem nada de TL aqui, okay? Mas literalmente oprime eles e os escraviza verdadeiramente. E então Deus escuta o clamor do seu povo, porque Deus é fiel sempre, mesmo nós caindo e pecando, Deus nunca nos abandona. E ele ouve esse clamor e chama Moisés, que é esse membro, digamos assim, de sangue do povo de Deus, embora isso não seja importante, mas ele né? Só uma coisa a ser dita. Ele chama esse homem que foi criado pela rainha egípcia, e chama ele para libertar o seu povo que estava cativo no Egito. E é aquela história muito bonita, aquela luta, aquela coisa, né, de Moisés falando: eu não sou capaz, Senhor, eu não consigo falar, eu não tenho possibilidade de fazer isso. Deus falou assim: eu escolhi você, vai lá e faz, você tem essa capacidade, eu estou com você. Deus fala isso então, e Moisés, sendo chefe agora do povo de Deus, escolhido a dedo pelo próprio Senhor, ele vai salvar o seu povo. E nesse momento ele entra aquela conversa dele com o faraó, né? Entra as pragas do Egito, o poder de Deus para tirar seu povo do cativeiro. E chegando no auge da vaidade do miserável faraó, chega um momento então que Deus tem que tomar uma medida extrema, depois de tentar dialogar, digamos assim, tem que tomar uma medida extrema, que é matar os primogênitos do Egito. E nesse momento, olha só o que acontece. Nesse momento, Moisés então manda que, para que a morte não atinja os membros do povo de Deus, eles necessitam de matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e fazer um sinal na porta. E sabe qual que é esse sinal que é feito na porta? É o seguinte sinal. Ele realmente é o que se diz no Antigo Testamento, é o tal, né? Que é igual a uma cruz. É necessário o sangue do cordeiro com esse sinal da cruz ali na porta da casa, para que a morte passe pelo sangue do cordeiro. Exatamente isso é a Eucaristia, né? Nós precisamos ali do sacrifício do cordeiro funcionar na nossa vida para que a morte não nos aflige. E aqui no caso a morte eterna, né? Que no caso Nosso Senhor era necessário ele vir porque Deus colocou o seu povo na terra prometida, mas era algo meramente temporal, ainda era necessário o eterno, né? A eternidade que Deus prometeu ali. E aqui o que acontece? Depois dessa incrível demonstração do Cordeiro de Deus que se entrega no salvo da vida pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, essa prefiguração também que Satanás, sendo como o faraó, o dono deste mundo, e nós precisando então, para escapar desse dono, o príncipe desse mundo, como nosso Senhor Jesus Cristo fala, né? Ele vem atrás de nós, e nós precisamos então desse sangue do cordeiro para nos preservar e fugir. Acontece também que, necessitando de alimento, de força para continuar caminhando até a terra prometida, Deus faz cair do céu o pão ázimo, o pão puro, para dar energia para o povo
o povo de Deus, continuar caminhando até a terra prometida. Olha só a beleza e a prefiguração clara e explícita da Santíssima Eucaristia, da hóstia. A hóstia é exatamente isso. A gente vai ler aqui daqui a pouco no próprio Evangelho. O nosso Senhor na Eucaristia é exatamente por isso que Ele escolheu também o pão. Porque o pão é um alimento que nos sustenta para a gente continuar vivendo, continuar caminhando. Nosso Senhor, então, Ele é esse maná. Ele diz isso. Ele que nos dá energia para continuar caminhando para o reino dos céus. Por isso que muitos santos, se eu não me engano, até São Pedro Julião Eirmar, que é um grande santo da Eucaristia, fala, né? Se queres lutar contra os pecados da carne, especialmente castidade, etc. E São João Bosco também é necessário que faça uma boa comunhão. Porque comunhão é exatamente isso. Porque a comunhão, de certa forma, ela é o maior sacramento que existe, é o que há de maior nesse mundo. Ela não é um fim. A comunhão, ela é só esse alimento que nos dá força para caminhar até a salvação eterna. Porque na salvação eterna a gente vai estar em comunhão plena, entendeu? Algo espiritual e depois físico, né, com a ressurreição, assim. Então Nosso Senhor, Ele é o maná, Ele nos dá força para caminhar até a terra prometida, que é a vida eterna, para lutar contra os pecados, viver uma vida de virtude, chegar até Ele. Essa é uma prefiguração perfeita, perfeita. E aí nós vemos também Noé como sendo uma prefiguração perfeita do batismo, que vem para purificar e arrastar o mal de nós, e aí da igreja, que eu não trouxe, eu trouxe só o catecismo romano, mas no catecismo de São Pio X, São Pio X fala, é possível salvar fora da igreja, e ele fala categoricamente, igual o Concílio de Trento reafirma isso. Eu esqueci o concílio que definiu isso, mas foi antes de Trento. Mas aquilo que fala, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. E São Pio X utiliza Noé como essa prefiguração do Antigo Testamento e como uma analogia. Ele fala, assim como não havia salvação fora da Arca de Noé, não há salvação fora da igreja. Você precisa de estar na barca de Pedro, né? A barca de Pedro que nosso Senhor Jesus Cristo, explicitamente no Evangelho, fala, subiu para ensinar, né? Ele ensina sobre a barca de Pedro, né? Então, o Noé também é essa prefiguração do batismo muito bonita que São Pio X nos ensina também da igreja. E aí também nós vemos em Daniel, né, tem uma profecia do povo, ele fala explicitamente que do povo romano, né, que era o quarto do sonho que o Nabucodonosor teve, o quarto povo surgiria um povo de Deus que nunca iria perecer, e é exatamente o povo romano. Então, do Império Romano, Deus faz surgir a sua igreja, que é a nova e eterna aliança, que também já foi predita antes. Eu esqueci o profeta, mas tem um profeta que fala explicitamente que Deus viria e faria a nova e eterna aliança. Então, e que Deus estaria entre nós e faria a nova e eterna aliança, que Nosso Senhor encarnado exatamente o que Ele faz, e no povo de Roma. Então, tudo, hoje em dia se fala de judeus, não existe judeu hoje em dia. Existem hereges. São descendentes dos fariseus, são hereges. Exatamente, David. Exatamente, uma explosão de contemplação. A gente mostra que é tudo perfeitamente. Não existe coisa de protestante, não existe coisa de judeu, muçulmano, nada disso, coisa pagã. Sempre, olha só, é uma coisa provada historicamente, com documentos históricos de primeira mão, que essa perfeição da previsão do nascimento de Cristo, da sua salvação, de tudo culminando nisso, é uma coisa tão maravilhosa. A gente vai ver a grandeza que Deus continua agindo no nosso meio, embora nosso mundo seja dominado pelo liberalismo, pelo modernismo, que também infelizmente se infiltrou na igreja. Nosso imaginário é totalmente moldado para pensar, o meu é muito assim, tenho certeza que de muitas pessoas, não sei se é o caso de vocês aqui, que Deus, por exemplo, agia perto do povo lá no Antigo Testamento e agora é uma coisa que não tem direito mais isso, sabe? É como se Deus parasse de interagir. A gente vai vendo na prova dos milagres eucarísticos, coisa de 2013, literalmente, Deus fazendo milagres grandiosíssimos, provando que Ele continua entre nós. Mas aí o que acontece? E eu não vou me estender aqui porque já está mais que demonstrado, né, tudo. Mas a gente vê, por exemplo, além de Zacarias e Daniel, que eu coloquei na minha preparação aqui, a gente tem Isaías 53, que mostra perfeitamente, ele carregou os nossos pecados nas suas costas, ele ficou deformado, com uma aparência terrível, que não conseguia nem se olhar,
e Ele fez isso para nos salvar. 800 anos antes da vinda de Cristo, Ele previu tudo certinho, explicitamente. O Salmo 22, que Nosso Senhor recita na cruz, prevê tudo certo. Até uma curiosidade, que nem é tão curiosidade assim, que é uma coisa importante, é que Nosso Senhor, quando Ele fala... meu Deus, por que me abandonastes na cruz? Isso muitas pessoas falam, é um mistério, isso é um ato de falta de fé de Deus, etc., da humanidade dele. Não é nada disso. O ato da humanidade dele a gente vê no Jardim das Oliveiras, né? Que ele fala, faz de mim esse cálice se for possível, mas seja feita a vossa vontade, que ali é a vontade humana, né? Porque Deus tinha Nosso Senhor Jesus Cristo tinha a vontade divina e a vontade humana, porque Ele era verdadeiramente Deus, tinha natureza humana. Isaías 53, que é mais explícito, mas aqui, para não alongar muito, pai, eu não vou falar disso agora, eu vou falar, tem um pouco mais de coisas para nós vermos, mas é interessante depois publicar um vídeo aqui, né? Às vezes seria legal no nosso Instagram. Lucas, outro adendo aqui, voltando no sacrifício, lá em Abraão, Deus entregou, né? Abraão olhou para trás, viu o cordeiro, os espinhos e tal, e vai ressaltar que era um cordeiro bom, no sentido de cordeiro puro, forte, né? E é exatamente o cordeiro de Deus que é o cordeiro bom, porque ele é o cordeiro sem pecado, entendeu? O Senhor era sem pecado, daí que se concretiza todas as profecias, né? Sim, é muito bom você ter falado isso, porque também o próprio Deus instrui como deve ser o sacrifício ali, né, pelos levitas e pelos seus sacerdotes. Tem que ser o cordeiro puro, o cordeiro puro, melhor, sem mancha e etc. Aí, olha só, Deus explicitamente falando, preparando, né, que tem que ser esse cordeiro sem manchas, etc. E outra coisa que a gente vai ver também daqui a pouco, que é a Santa Missa, que é Deus, então, Ele também prepara o ritual para esse sacrifício. É algo importantíssimo esse ritual. E Deus vai preparando isso, e com o cordeiro, com essa coisa de Abraão, Melquisedeque, etc. Isaías, né? Que é uma pessoa que carrega os nossos pecados e sofre por nós. Até vou ver aqui, meu pai pediu, eu não posso negar, né? Vou ler rapidinho aqui então, Isaías. Se eu achar o certo. Deixa eu ver aqui. Eu tô na Bíblia do celular mesmo, que é mais rápido, mas é uma Bíblia, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Aqui, achei, pai. Especialmente para você aqui, então. Isaías capítulo 53. Quem vai acreditar na notícia que trazemos? Não, olha isso também. Quem vai acreditar nisso? Deus encarnado. Isaías fala, quem vai acreditar na notícia que trazemos? Porque foi revelado para ele isso. 800 anos antes foi escrito da paixão de Cristo. A quem relatar o poder do Senhor, crescia diante dele como um broto, qual raiz que nasce da terra seca. Não fazia vista, nem tinha beleza atrair o olhar. Não tinha aparência que agradasse. Era o mais desprezado e abandonado de todos, homem do sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente, dele nem tomamos conhecimento. Eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava, eram as nossas dores que levava às costas, e a gente achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado. No Evangelho as pessoas falavam isso, vendo ele, né, presenciando isso. Mas estava sendo traspassado por causa de nossas rebeldias, estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos pagar caiu sobre ele, com seus ferimentos veio a cura para nós. Como ovelhas estávamos todos perdidos, cada qual ia em frente por seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós. Oprimido, ele se rebaixou, nem abriu a boca, igualzinho nos evangelhos. Como cordeiro levado ao matadouro, ou ovelha diante do tosquiador, ele ficou calado, sem abrir a boca. Sem ordem de prisão e sem sentença, foi detido. E quem se preocupou com a vida dele? O julgamento de Nosso Senhor, que não poderia de maneira alguma ser feito.
Porque na lei judaica não poderia ser feito. Primeiro que eles não condenavam ninguém à morte, eles até falaram para Pilatos: nós não condenamos ninguém à morte, condene você. E aí teve um sumo sacerdote que chegou e falou assim: mas que isso, na noite da Páscoa, que é proibido essa reunião, esse tipo de coisa. E Isaías já falava isso. Sem ordem de prisão, sem sentença, foi detido, e quem se preocupou com a vida dele foi arrancado da terra dos vivos, ferido de morte pelas rebeldias do meu povo. Sua sepultura foi colocada junto à dos criminosos, seu túmulo ao lado da tumba dos ricos, que foi aquele jardim, né, que foi comprado. Esqueci o nome daquele sumo sacerdote que seguia o Nosso Senhor, mas que era uma sepultura nova, e entre os bandidos, que foi sua crucifixão. Mas ele jamais cometeu injustiça, mentira nunca esteve em sua boca. Que o sofrimento esmagasse era projeto do Senhor. Olha só isso, digamos assim, na Torá, na lei judaica, e também mostrando que já era programado por Deus. A gente vê isso com Isaac, com Melquisedeque, com Abraão, etc. Já era programado pelo Senhor. Deus é o Senhor da história, né? Opa, aqui. Se então entregar a sua vida em reparação pelos pecados, ele há de ver seus descendentes, prolongará sua existência, e por ele a bom termo chegará o projeto do Senhor. Por ele chegará o projeto do Senhor. Em virtude de seus trabalhos, ele há de ver e ficará realizado. Com a sua experiência, o meu servo, o justo, fará que a multidão se torne justa, pois ele mesmo estará carregando o peso dos pecados dela. Por isso vou partilhar com ele as multidões. Como conquista, ele recolherá os fortes, pois entregou à morte a própria vida. Foi contado entre os criminosos. Aqui é Nosso Senhor na sua humanidade, né? Ele na sua humanidade, igual o Salmo falava, será posto como rei, etc. E o Papa explica isso muito bem Nossa, eu sempre confundi com o nome dessa sim, que eu esqueci o nome dela, do Pio XI, do Reinado Social de Nosso Senhor. Esqueci, mas ele fala isso, né? Na humanidade de Cristo que está sendo dito isso aqui. Ele, porém, estava... Quanta cura? Quanta cura? A cura foi que a gente viu. Então não foi a quanta cura. Eu esqueci o nome, mas deixa... Não, mas deixa pra lá. Continuando Isaías, ele, porém, estava carregando os pecados da multidão e intercedendo pelos criminosos. Aqui, perfeito, igual Nosso Senhor fez, né, na cruz, intercedendo pelos criminosos. Tô olhando aqui, o tempo tá bom, não foi nem 1 hora, então tá indo bem, vai dar pra gente chegar tranquilo nos milagres. Mas então esse é Isaías. Aí tem o Salmo 22 também. Tem o Salmo 22. E como a gente tem tempo, eu vou ler também, porque já está acabando, a gente está quase chegando nos milagres, porque são coisas muito bonitas, né? Que abrasam o nosso coração. É necessário a gente ler para reforçar na memória também. Eu não estou achando. Achei. Agora não vai ser 22, só porque eu falei 22, deixa eu ver. Não, é 22 mesmo. Aqui, que a gente comentou um pouco mais cedo. Meu Deus, por que me abandonaste? Ficas longe apesar do meu grito e das palavras do meu lamento? Isso também é uma coisa para a nossa vida, além do mais, é uma prefiguração para a nossa vida também. Esses salmos são coisas para a gente rezar e colocar na nossa vida. Muitas vezes tem essa impressão da nossa pequenez e baixeza. A gente tem que ter honestidade com Deus, né? Pode conversar com Deus assim, com, obviamente, adoração e respeito. Ficas longe apesar do meu grito, das palavras, do meu lamento. Meu Deus, te chamo de dia e não respondes, grito de noite e não encontro repouso. Tu, porém, és o santo e habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os libertaste. A ti gritaram e foram salvos, esperando em ti. Não ficaram desiludidos, mas eu sou um verme e não um homem. Pela infâmia dos homens, desprezo do povo. Igual nosso Senhor Isaías falava, né, que ele estava com essa aparência repugnante. E nosso Senhor falando que antes do acontecido, né, que é nosso Senhor que é Deus. Jesus é Deus.
E ele falando com os profetas, no caso Davi, escrevendo isso, né? Davi que viu, de certa forma, não uma visão beatífica plena, mas teve conhecimento da Santíssima Trindade, né? etc. Continua o próprio Senhor falando antes de se encarnar, né? Porque ele já existia, como ele fala no Evangelho, antes que Abraão fosse, eu sou. A ti, aqui, mas eu sou um verme e não um homem, infâmia dos homens, desprezo do povo. A gravidade do pecado, né? A gente entende que não existe pecadinho. Olha a gravidade do pecado. O que acontece com o próprio Deus? Zombam de mim todos os que me veem, torcem os lábios, sacodem a cabeça. Confiou no Senhor que Ele o salve, que o livre se é seu amigo. Exatamente a crucifixão de Nosso Senhor. Esse salmo é o momento da crucifixão. Alguém pode trazer água, por favor? Porque eu estou... Obrigado. Foste tu que me fizeste sair do seio materno, Jesus falando. Me fizeste descansar sobre o peito de minha mãe. Quando nasci me acolheste desde o seio materno, tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a angústia está próxima, e não há quem me ajude, Nosso Senhor abandonado no Calvário. Rodeiam-me touros numerosos, cercam-me touros de Bazã. Escancaram contra mim sua boca como um leão que dilacera e ruge. Como água sou derramado, deslocam-se todos os meus ossos. Meu coração se tornou como de cera, derrete-se no meio do meu peito. Obrigado. Obrigado, gente. Está seca a minha garganta, como um caco, minha língua ficou colada ao paladar, na poeira da morte me colocaste. Um bando de cachorros me rodeia, assaltam-me uma corja de marginais. Traspassaram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos. Eles me olham, me observam, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica tiram a sorte. Mas tu, Senhor, não fiques longe, minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, das unhas do cão, salva a minha única vida. Da boca do leão e dos chifres dos búfalos, salva este pobre que sou eu. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos, vou te louvar no meio da assembleia. Louvai o Senhor, vós que o temeis, que toda a raça de Jacó lhe dê glória, que o tema toda a estirpe de Israel, pois ele não desprezou nem desdenhou a aflição do pobre, não lhe ocultou a sua face, mas ao gritar por socorro o atendeu. Tu és o meu louvor na grande assembleia, cumprirei meus votos diante dos seus fiéis. Os pobres comerão e ficarão fartos, louvarão os senhores que o procuraram. Viva para sempre o coração deles, recordarão e voltarão ao Senhor todos os confins da terra. Diante dele se prostrarão todas as famílias dos povos, pois o reino pertence ao Senhor, ele domina sobre as nações. Só diante dele se prostrarão os que dormem debaixo do chão, diante dele se curvarão os que descem ao pó da terra. Quanto a mim, para ele viverei, a ele servirá a minha descendência. Do Senhor se falará a geração futura, anunciarão a sua justiça. Dirão ao povo que vai nascer, olha só, o povo que vai nascer, a Igreja Católica, vindo, que era a nova e eterna aliança. Eis a obra do Senhor. Então nós vemos que as palavras de Nosso Senhor na cruz, elas são, na verdade, palavras de esperança diante da miséria que é cometida, palavras de esperança que vão vir posteriormente. Não é Nosso Senhor achando que vai ser abandonado. E então, para a gente concluir essa parte e chegar finalmente nos milagres que acontecem na própria Eucaristia, na própria Santa Missa, que já foi demonstrado aqui, né, com documentos históricos, etc., que foi prefigurada, prevista, e que é o cume de toda a revelação divina, nós finalmente chegamos no próprio Senhor Jesus. E nos Evangelhos, primeiro nós vemos o Sermão da Montanha. Por quê? Porque mostra o próprio Deus, quem preparou tudo isso. Ele mostra que foi
realmente tudo preparado para ele, foi tudo para isso. E que é essa ligação que não pode ser rompida de maneira nenhuma da revelação inicial do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Depois do belíssimo Sermão na Montanha, olha o que ele disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja o mandamento, e assim ensinar os outros, será considerado menor no reino dos céus. Então a gente vê perfeitamente, nosso Senhor veio para cumprir, ele cumpre perfeitamente isso. E ele institui então, esse tudo que foi esperado, tudo que foi preparado, ele dá pleno cumprimento e institui para chegar até nós esse cordeiro que se imola. Outra coisa, a gente leu o Salmo 22, esqueci de falar na hora. Moisés falou que era proibido quebrar os ossos do Moisés para fazer o sacrifício. Da mesma forma que o nosso Senhor, que nenhum osso dele foi quebrado, no Salmo 22 fala, posso contar os meus ossos. Olha a ligação perfeita de toda a Sagrada Escritura, né? Mas aí nós vemos então, olha só, eita, não pode deixar, obrigado. O que nosso Senhor diz no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 41. Não, bem antes, na verdade. Olha só no versículo 28 que perguntaram então, que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram, que sinais realizas para que possamos ver e acreditar em Ti? Aí, olha só que interessante, que a gente vai entrar daqui a pouco, e que é o tema, né, digamos assim, de hoje, que a gente vai durar muito, tá, gente? Mas é o tema de hoje que é o milagre, é o que sinais realizas, né? Milagre é isso, esse sinal comprovando que ali é algo divino, né? Como a gente falou no início. Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Eles então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Contudo eu vos disse que me vistes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e quem vem a mim eu não o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, quem vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque ele dissera, eu sou o pão que desce do céu. Diziam eles, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos nós o seu pai e sua mãe? Como pode então dizer que desce do céu? Jesus respondeu, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o ensinamento do Pai e o aprendeu, vem a mim. Ninguém jamais viu o Pai, a não ser aquele que vem de junto de Deus. Este viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná do deserto e no entanto morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu, quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus disse, em verdade eu vos digo, olha aqui, essencial,
Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Pode crer, mas se não comer e não beber o sangue de Jesus, não tereis a vida em vós. Sei que é onde. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 53. Quem consome a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, não é símbolo, não é nada. E meu sangue é verdadeira bebida. Quem consome a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que me consome viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram e no entanto morreram. Quem consome este pão viverá para sempre. Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que ouviram disseram então: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. As palavras que vos falei são Espírito e são vida. Mas há algum entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Olha, nosso Senhor fala: se você não quer acreditar, tudo bem, você pode ir embora, tem que fazer isso e é isso, pronto, é isso, não tem flexibilidade aqui. Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Somente tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Jesus respondeu: não vos escolhi a vós, os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois este, um dos 12, iria entregá-lo. Então, a gente vê perfeitamente Nosso Senhor falando da Eucaristia, da necessidade. E ele... Agora, quanto mais aprende, Isso. estuda sobre a Eucaristia, mais viva ela se torna. O momento, do que ela acontece, você vê uma vida, um ensinamento do que é mesmo. Não fica aquele leigo que você vai lá e você vai comungar, você vai ver o corpo e o sangue de Cristo. Exatamente. Você entende porque é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acho que é cordeiro porque Deus é um pastor que toma conta. Exatamente. Eu imaginava isso quando criança, né? E é justamente por causa de uma catequese, às vezes, não tão forte, né? Que te faça realmente entender toda a plenitude da coisa. Infelizmente, se você não correr atrás de uma verdadeira e mais profunda catequese, você nunca vai entender nada. É isso que a gente está tentando fornecer aqui, né? Porque as paróquias já eram. E continuando, então, a gente vê que tem muito mais coisa para aprofundar, né? Porque a gente não tem tempo, a gente tem muita coisa para falar, mas igual a gente vai lembrando, e eu também não tenho tanto conhecimento assim, né? Se a gente for um dia ter uma formação com alguém mais coisa, a gente vai descobrir muito mais coisa profunda, que mostra que tem, por exemplo, essa coisa do osso, já prevista lá na saída de Moisés com o povo, etc, né? E aí o que acontece? Nosso Senhor Jesus Cristo, então, na última ceia, quando ele institui o sacramento como sacramento, né? Que a gente já viu antes, isso que eu li agora há pouco foi bem antes da última ceia, ele já sabia de tudo, né? Mas ele institui mesmo na última ceia, né? E aí o que acontece? Na última ceia, quando ele institui, é uma coisa tão linda que o padre Paulo Ricardo fala, sempre que o padre fala de um jeito ou de outro, ele aparece aqui, né? Ele fala, Nosso Senhor, no Evangelho está escrito isso, Nosso Senhor fala: desejei ardentemente celebrar isso com vós. Olha o amor do Sagrado Coração de Nosso Senhor. Ele desejou estar com cada um de nós, porque ele instituiu a Eucaristia justamente para que a fonte da salvação chegasse no futuro, né? Para nós, individualmente, cada um aqui, desejei ardentemente celebrar a Eucaristia, que para Nosso Senhor é se oferecer, passar por aquela tortura que biologicamente
é o auge do sofrimento humano. Desejei ardentemente isso por um amor tão grande que transcendia isso, celebrar isso convosco. E aí vai entrar o Concílio de Trento. O que acontece? Ele institui isso e fala, né, claramente, eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas ele fala ali, isto é o meu corpo. É algo que não é símbolo, não é nada, é o verdadeiro corpo. E ele institui como isso? Ele institui isso apenas para os apóstolos. Assim como ele no Evangelho de São João, capítulo 20, 20 ou 21, versículo 21, ele sopra o Espírito Santo e dá apenas para eles, fala para eles a capacidade de perdoar os pecados, né? Isso mostra que essa ordem sacerdotal que vem dos apóstolos é restrita aos apóstolos. Nosso Senhor dá o poder da transubstanciação apenas para eles. E os sacerdotes, que eles possuem o sacramento da ordem, por quê? O sucessor dos apóstolos lhes dá, através da imposição das mãos, como a gente vê nos Atos dos Apóstolos, está tudo na Bíblia, da imposição das mãos, dá essa capacidade do Espírito Santo, porque o Concílio de Trento até excomunga quem diz o contrário. O sacramento da ordem, ele possui 7 níveis. Ordem com maiúsculo. Ordem com maiúsculo, que é o subdiaconato, diaconato, etc. Aí quando chega no sacerdócio, é porque um sucessor dos apóstolos impôs as mãos, fez o ritual, e aí ele possui esse poder de trazer Jesus para o pão, que é a transubstanciação, que a substância ali, a partir do momento que fala, isto é o meu corpo, não é mais um pão, é nosso Senhor Jesus Cristo. Substância, nosso Senhor, com acidentes, com aparência de pão, cheiro de pão, gosto de pão, mas ali é próprio Deus. A gente vai ver que isso é mais que comprovado, que é totalmente anticientífico quem não acredita nisso, porque a ciência tem todo esse método de análise e esse método de comprovação empírica que é totalmente realizado na Santa Eucaristia. E aqui então que a gente vê que isso também eu achei importante comentar aqui. Ô Guilherme, passa o catecismo, por favor. O que a gente vê hoje em dia nas paróquias de ministro da Eucaristia é algo não católico, é algo tristíssimo e até sacrílego, porque Nosso Senhor instituiu isso somente para os apóstolos. E deixa eu ver aqui, do sacramento da Eucaristia. Nossa, o Concílio de Trento é maravilhoso, eu recomendo para todo mundo. Aqui, perfeito isso. E muito longo, ele explica muito bem aqui. Deixa eu ver as espécies. O ministro da Eucaristia, porque todo sacramento tem um ministro, né? Tem forma, tem matéria. Aí o Concílio de Trento, que é infalível, o Concílio de Trento se declarou, usou do magistério extraordinário da Igreja, né? Que existe o magistério falível e infalível, né? E mesmo assim existem graus de magistério. Aqui, Catecismo de Trento, capítulo 10, o ministro da Eucaristia. Embora seja matéria que ninguém desconhece, vamos agora discorrer acerca do ministro da Eucaristia, para não deixar fora nenhum ponto que pertença à doutrina deste sacramento. 1. Somente o sacerdote. Devemos, pois, ensinar que só aos sacerdotes foi dado o poder de consagrar a Sagrada Eucaristia e de distribuí-la aos fiéis cristãos. Pronto, aqui já mostra tudo. É uma tristeza o que acontece hoje em dia, né? A gente vê, isso é uma coisa, o que acontece, né? A gente vê no Antigo Testamento, o povo de Deus negando as coisas a Deus, tendo práticas errôneas, e essa é uma delas. A prática das mulheres no presbitério é outra, que o magistério já definiu que isso é nada católico. O Papa condenou várias vezes como uma tradição, etc. E aqui fala infalivelmente isso. A faculdade de distribuí-la aos fiéis cristãos é só do sacerdote. Sempre foi praxe da Igreja que o povo fiel recebesse o sacramento pelas mãos dos sacerdotes e os sacerdotes comungassem por si próprios ao celebrarem os sagrados mistérios. Assim o definiu o Santo Concílio de Trento, infalivelmente.
e determinou que esse costume devia ser religiosamente conservado por causa de sua origem apostólica e também porque Cristo Nosso Senhor nos deu exemplo quando consagrou o seu corpo santíssimo e por suas próprias mãos o distribuiu aos apóstolos. Aqui, ó. Demais, com o intuito de salvaguardar todos os aspectos, a dignidade de tão augusto sacramento, que hoje em dia também hoje em dia não tem nenhuma reverência, né? Igual o Monsenhor Atanásio Schneider explica que nunca houve comunhão na mão, nem entre os cristãos primitivos, nunca houve isso. Não somente se deu ao sacerdócio o poder de administrá-lo, como também se proibiu por uma lei da igreja que, salvo grande necessidade, ninguém sem ordens sacras ousasse tomar nas mãos ou tocar os vasos sagrados, panos de linho e outros objetos necessários à confecção da Eucaristia. Ou seja, o Concílio de Trento infalivelmente determina que tocar nas mãos ou tocar os vasos sagrados é proibido para quem não seja sacerdote ou quem não tem ordem sacra. E hoje em dia tem lá ministros lá, então isso tudo é sacrilégio. Isso é sacrilégio. E além disso, em si já ser sacrilégio, um pecado grandioso, favorece também quantas pessoas não pegam e levam a Eucaristia e profanam a Eucaristia. Então, em todos os aspectos, isso é muito ruim. Lucas, você explicou qual é o verdadeiro significado da missa? Por que ela não é um culto? Então a gente entra agora brevemente, a gente vai entrar nos milagres, que o Alvin me preparou o PowerPoint, me mandou, né? Eu vou apresentar agora, que é uma coisa mais breve mesmo, mais bonita e necessária. Mas a Eucaristia é justamente o sacrifício de Nosso Senhor, né? Essa entrega dele como cordeiro, pela nossa salvação, pelos nossos pecados. E por isso a gente precisa de ir na Santa Missa, porque igual ele falou, nós precisamos de comê-lo para termos a vida. E rezar no seu quarto, Jesus aparece como um pão e entra assim, não. Ou quer dizer, aparece um padre lá, ou um apóstolo e faz isso acontecer, não. Então a Santa Missa é essencial. O capítulo 6 do Evangelho de São João já provou isso. Quando Nosso Senhor fala fazer isso em memória de mim, na versão original a palavra memória está escrito anamnese, que a tradução literal significa faça de maneira perene, né? Torne sempre presente. Por isso a importância da missa, que ela não né? Porque o protestante ele fala que a missa não é importante, porque se o sacrifício de Nosso Senhor foi único e suficiente, não seria necessário vários outros. Mas é exatamente o contrário. Nosso Senhor falou, fazer isso de maneira perene, de maneira sempre presente, de tal forma que o corpo e o sangue, a Eucaristia, ela sempre reviva o próprio sacrifício no Calvário. E daí que todas as missas não é uma celebração, não é uma reencenação de uma coisa que aconteceu, e sim a própria presença real, né? Se tornando presente de novo, né? Por isso que é católico apostólico, né? Porque tudo isso veio depois e é a continuação, entendeu? E aí a gente chega na parte importantíssima, né? Que é a Eucaristia, que leva a gente à santidade, né? Ela não é só aquela coisa sentimental. A partir desse momento que você, né, tá com Cristo, você a missa, né, em inglês mass, mas na verdade missa vem de missão, relembra a gente da missão que a gente tem que fazer. Perfeito, porque ali a Eucaristia a Eucaristia é esse pão que dá energia pra gente caminhar pro reino, né? Igual a gente falou antes. Então por isso que é a missão, né? Ide, a missão está dada, ou seja, ite missa est, né? Ou seja, você já se alimentou do pão que dá energia para você caminhar pro reino, agora você tem que caminhar pro reino. Lucas, eu posso dar um pouco Claro, por favor. Eu tô com um livro aqui, Manual da Santa Missa do Rudbeck. Eu guardei uns pontos aqui muito interessantes que O Dar tá fritando. queria falar. Olha aqui. Tá, vamos lá. A cruz é o sinal dessa aliança. Nela, o verdadeiro altar, Cristo, vítima e sacerdote, ofereceu-se uma única vez para recuperar para nós a amizade divina.
Claro, é a amizade que a gente tem que recuperar com Deus, porque de tal maneira que a gente perdeu a amizade com o pecado, somente o sacrifício vai fazer a gente voltar a ter amizade com Deus. Esse, inclusive, é o argumento dos protestantes, ao negarem o caráter sacrificial da Santa Missa. Não entendem eles o que estamos a explicitar nesse breve tratado. Dizem que, se Jesus ofereceu um único sacrifício, não é preciso que se ofereça novamente em cada missa. Ora, com isso concordamos plenamente. A missa é sacrifício, entretanto, não é um novo sacrifício, acredito que eu falei, né? Por causa disso, em cada Santa Missa que é celebrada, não estamos oferecendo Cristo de novo. Tampouco, segundo a ótica e a teologia protestante, estamos diante apenas de uma ceia do Senhor. Esse é apenas um dos aspectos da missa, né? Não é só uma reunião, não é só uma ceia, não é só uma reencenação histórica, né? Como se fosse um teatro, é muito pelo contrário, né? Mas também é a realidade, né? Exatamente. A missa é o mesmo, único, eterno e suficiente sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, oferecido por Ele mesmo na cruz, que tornou o altar onde, ao mesmo tempo vítima e sacerdote, morreu por todos os nossos pecados, dando-nos a libertação. Vale ressaltar que a cruz, ela foi o altar do sacrifício em questão. A ordem de Cristo aos apóstolos na última ceia, vimos, foi de que eles fizessem isso em sua memória. Isso a missa. O termo utilizado pelos evangelistas e que traduzimos por, abre aspas, memória, é anamnese. Tal palavra não é uma simples memória, mas abre aspas, recordar, tornar presente. Na missa fazemos memória do sacrifício de Cristo, tornando-o presente. Se a última ceia foi a antecipação do sacrifício, a missa é a sua perpetuação. Foi exatamente o que ele queria. Vou continuar aqui. Eu não fazia ideia do que significava a Santa Missa, tanto é que eu achava que era só uma celebração, né? De tal maneira que a gente revivesse, né? E como se fosse uma aula de história de novo, a gente pudesse, né, meio que botar a cabeça no lugar, mas não tem nada a ver com isso. E às vezes é por causa disso que a gente não se dedica ao participar da missa, né? Porque a missa é uma maneira da gente presenciar o sacrifício, que a gente não estava lá 2021 anos atrás, mas com a missa a gente pode ver isso, entendeu? E por isso que você não deve bater palma na missa, porque a gente não entende, né? Quando tenta explicar, mas é porque nossa maneira de encarar a missa é encarar do mesmo jeito que São João e a Nossa Senhora encararam o sacrifício, entendeu? De maneira séria e triste, mas de tal maneira, de uma alegria que a gente está vendo o sacrifício que está perdoando nossos pecados. Mas não é motivo de bater palma e... entendeu? Vou continuar aqui. Cumpre, em primeiro plano, dizer o que a Santa Missa não é. Ela não é uma simples reunião de oração, onde os fiéis leigos se reúnem sob a presidência do padre. Tampouco ela é apenas um culto, à moda protestante, onde cantamos, louvamos, pedimos perdão, ouvimos a palavra de Deus e sua pregação e vamos embora para casa. A missa não se trata de um programa psicológico, onde procuramos atrair as pessoas para que se sintam bem e busquem forças para a semana que se inicia, nem ao menos é uma estratégia evangelística ou de pregação, para buscar as, entre aspas, ovelhas perdidas. Não é somente um ato público, oficial, em que o povo católico congregado reza junto com o diretor, o padre. Outro sim, cabe salientar que a missa não é uma celebração nostálgica ou uma encenação histórica, ainda que piedosa, do que Jesus fez na última ceia. Tudo isso é verdade, pode ser santo, ungido e nos levar a Deus, mas caberia muito mais à definição de um culto de uma igreja evangélica, né? Essa ideia de você louvar, ouvir a palavra de Deus, cantar, chorar, sentir, né? É claro que isso é importante, mas você negligencia uma parte importantíssima, né? Que Nosso Senhor nos momentos finais deixou bem claro, né? Você tirar esse fazer em memória de mim, como tá lá, mas não é uma coisa tão importante assim, né? Veja bem, dá pra tirar isso. Então, é aí que a gente chega que
que, né, não é nada contra os protestantes, mas sim contra a doutrina. E a gente tem que mostrar que não bate, entendeu? Porque muita gente tenta falar que não, mas tem Deus em todo lugar. Sim, mas a gente está falando de doutrina, entendeu? Que falta coisa, entendeu? Nas outras doutrinas. Muita coisa fica vazia, porque falta esse preenchimento de sacrifício, né? Vou continuar. Tá. As reuniões de oração são importantes. Dos círculos de meditação e reflexão espiritual, às famílias que se juntam para recitar o rosário, dos grupos de oração na renovação carismática, àqueles que cantam o ofício divino, na liturgia das horas, das diversas orações que se fazem em equipes dos mais variados movimentos, até aquelas comunidades religiosas que fiam nos formulários oficiais da Santa Igreja. Toda a forma católica de oração é importantíssima, pois nos faz entrar em contato com o nosso soberano Deus, Rei e Senhor do Universo. Porém, a missa é mais do que isso. Ela é o único e suficiente sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, oferecido na cruz, não recordando de forma encenada, mas tornado realmente presente em nossas igrejas. Para isso temos um sacerdote e um altar. Sacerdote é aquele que em qualquer religião preside um sacrifício real e verdadeiro. Altar é o lugar onde esse sacrifício é oferecido. Por isso, os protestantes que não creem na atualidade do sacrifício não chamam os seus pastores de sacerdotes e nem têm altares nas suas igrejas. Só porque eu tive um insight muito grande depois disso aí, porque ele abriu meu entendimento de uma forma que eu nunca antes tinha entendido. Porque a gente realmente, se não vai atrás disso, a gente nunca vai entender plenamente o que significa. Você entendeu? Bom, tá aí, porque que a missa é uma coisa importante, não é só uma celebração. Você vai chegar e falar, não, estou aqui na igreja, não tem a missa. Mas o que é a missa? O que você veio fazer aqui? Qual que é a importância, né? É muito interessante isso. E uma coisa que eu vejo, já que o Eduardo falou, muito bom então a gente já entrar um pouco mais nisso, é que a missa tradicional, que é a missa canonizada pela igreja, né? A gente vê lá na Quo Primum Tempore de São Pio V, que foi a missa canonizada pela igreja, formou os santos, uma beleza assim estonteante. Eu estava estudando um pouco mais sobre ela e eu cheguei à conclusão óbvia de que ela é o perfeito cumprimento do sacrifício do Antigo Testamento. É uma coisa assim, de uma beleza que é literalmente incomensurável. Porque no seu ritual, aquela partinha inicial, né? Introibo ad altare Dei, adeu pilitifica juventutem mea, né? Entro ao altar de Deus, estou entrando, né? É uma coisa tão perfeita que a gente vai vendo aos poucos com o ritual dela, que é igualzinho o ritual que tinha sido disposto por Deus, de entrar ali no Santíssimo, né, no Santo dos Santos, depois da purificação, da preparação, que também o sacerdote católico faz, com todos os seus paramentos ali, sendo perfeitamente para isso. É uma coisa tão absurda, ele subindo ali no altar também, que é o Calvário, mas ele também indo diante do tabernáculo, que é como o tabernáculo antigo, mas também previsões do Antigo Testamento que falam que Deus viria e habitaria no meio de nós dessa vez, diferente do Antigo Testamento, que Deus não habitava mesmo, né? Ali ele habita estando no sacrário. Então a missa tridentina, que não é tridentina, né? A missa de sempre, ela é uma perfeita realização de todos os rituais antigos. Você vê não só nisso, mas nas palavras, nos rituais posteriores. É uma coisa tão incrível, sabe? Que vale muito a pena. Tem uma série do Padre Daniel, do Instituto Bom Pastor, que ensinou no YouTube de graça a missa tradicional, né? É uma coisa linda, eu recomendo demais para todos. E agora eu estava pensando, a gente ia entrar na parte dos milagres, mas vocês acham de deixar para semana que vem? Sim. Deixar. A gente pode aprofundar mais os milagres, né? Falar melhor sobre eles, né? Essa é a preparação, assim. Lucas, faz só encaixe. É. Porque aí, sabendo dessa, realmente, né, dessa história, do significado da Santa Missa,
Infelizmente, quem não acredita nisso já está totalmente fora da doutrina católica, que é a doutrina que Nosso Senhor falou. E aí é que a gente chega no ponto que durante a história, vários movimentos, né, liderados por várias pessoas de diversos lugares diferentes, vão tentar fazer um veja bem ali, né, e tentar dar uma, não, olha isso, veja por esse lado e tal. E aí, tanto é que vai ter vários casos que o Lucas vai citar na próxima aula, de padres que não vão acreditar de verdade na própria presença de Nosso Senhor na Eucaristia. Ele vai falar, não, mas isso é só um pedacinho e tal, porque que é o que às vezes muito pai ensina para criança. Ou o pai não ensina nada, né? A criança não tem ideia do que está acontecendo. E aí que todos esses milagres durante a história vai mostrar pra gente que é de fato, né, a presença real, né, o sacrifício real e único, tornado presente. E se a gente, né, puder, né, que é a nossa missão, manter isso eterno. Maravilha. Pode acabar com isso. Você que está assistindo, saiba que tem milagres. Vocês não vão ser lançados agora, mas tem comprovações disso. Então na próxima semana nós vamos mostrar isso. E já que a gente vai ter muito tempo semana que vem, a gente pode então aprofundar um pouco mais nessa questão da missa, né? Como sendo esse ritual que certamente conclui o sacrifício anterior, né? A gente pode abordar um pouco disso, né? Da Eucaristia dentro disso, né? Etc. Mas maravilha, então. Sim, pode, Leonardo. Não, o Ário é uma questão um pouco diferente que... Não, ele não é diferente. O Leonardo fez uma pergunta, Ário pode ser um desses que não acredita na liturgia? Ele é uma questão totalmente diferente, né? Porque ele está muito anterior a apenas a Eucaristia, que é igual dos protestantes, né? O Ário é aquele negócio, você nega a divindade de Cristo, aí vai tirando sacramento, tira um monte de coisa, aí acaba afetando a Eucaristia, né? Mas é diferente. A definição de liturgia é todo culto destinado a Deus. Legal, não sabia disso. Então é isso, pessoal. Obrigado, até a semana que vem. E você está vendo posteriormente, compartilhe. E é isso, até mais, com Deus. Reze por nós. Obrigado.